Que a graça e a paz de Cristo Jesus seja conosco. Estamos iniciando mais um momento em que vamos adorar o Senhor, em que vamos bendizer ao Deus vivo e poderoso, engrandecer ao Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e ao Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança. E vamos exaltá-lo e vamos bendizê-lo, que Deus seja engrandecido, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações por meio da sua eterna palavra. Vamos orar ao nosso Deus e suplicar a sua bênção? Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelos teus cuidados conosco. Pedimos que o Senhor, no nome de Jesus, abençoe a vida do teu povo, Senhor, que nesse momento está espalhado sobre a face da terra, especialmente aqui, Senhor Deus, nosso país, estão em suas casas diante da situação que estamos vivendo, mas o mesmo Espírito que está aqui está também nessas casas, está com o teu povo, está com os teus servos. Abençoa-os, ó Deus, em nome de Jesus, e que tua palavra seja ministrada aos nossos corações. Fortalece, Senhor Deus, as nossas vidas e abençoa-nos. E recebe esta adoração, recebe, Senhor Deus, as nossas orações, o nosso louvor, e que mais uma vez a tua palavra nos edifique. É assim que te oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o Salmo de número 34, versículos de 1 a 3, nos diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Vamos exaltar o nome do nosso Deus com o hino de número 14, louvor. Vamos nós louvar a Deus, esse Deus que é santo, santo. Louvemos ao Senhor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, santo, santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, santo, santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, santo, santo. Nosso Deus eterno Pai, santo, santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Sim, conosco glória dai. Vinde, vinde. Exaltado Seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, santo, santo. exaltemos Nosso Deus, santo, santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, santo, santo. Nesse instante nós vamos meditar na santa e eterna palavra de Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Em dia subsequente,
dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Oremos ao Senhor. Pai, mais uma vez te pedimos que o Senhor aplique a Tua palavra aos nossos corações, que possamos ser edificados pelo Senhor no nome de Jesus nesse momento. Estamos, ó Senhor, nesse instante voltados para o Senhor, buscando a Tua face e a Tua presença. Por isso, ó Senhor, nos abençoa. Perdoa-nos, ó Senhor Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, limpa-nos, pois queremos ser edificados pela Tua palavra, queremos viver uma vida santa, uma vida direcionada pelo Teu Espírito Santo. E que esse Teu Espírito Santo e maravilhoso possa fazer as aplicações necessárias aos nossos corações e às nossas vidas. Abençoa todos que estão ouvindo essa mensagem e que eles sejam alvos do Teu Espírito Santo. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Após o Sermão do Monte, os evangelhos, nós podemos observar isso não apenas no Evangelho de Lucas, mas nos demais evangelhos. A Bíblia diz que, descendo ele do monte, Jesus, as multidões passaram a seguir a Jesus. Jesus caminhou, em muitos momentos, cercado por multidões. E a Bíblia nos diz, no capítulo 7, versículo 1, tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Jesus então escolheu Cafarnaum para morar durante o seu ministério terreno. Ali foi o seu quartel-general. E o povo ia ouvir a Jesus. O capítulo 7, versículo 11, diz: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. É possível, meus irmãos, observar nas Escrituras em que em muitos momentos uma grande multidão estava ali próxima para ouvir a palavra do Mestre, para ouvir as palavras do Santo Deus. Isto é tão verdade, meus irmãos, que a fama de Jesus se espalhou, que do versículo 1 até o versículo de número 10, temos aqui registrado quando um centurião deseja que o seu servo seja curado. E ele manda então os seus representantes até o encontro do Senhor Jesus, para que Jesus dê ordem e o seu servo seja curado. Diante disso, Jesus diz que depois de ter ouvido as palavras daquele centurião, ele afirmou que nem mesmo em Israel achou fé como aquela. E o evangelista Lucas, no versículo 10, diz: e voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Só mesmo Lucas usa uma palavra como esta, curado, um termo médico que significa em perfeita saúde. Mas depois de Jesus ter curado aquele servo do centurião, a Bíblia nos diz que em dia subsequente, Jesus seguia para uma cidade chamada Naim. E nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus, observando como Cristo tem nos abençoado, como Cristo se compadece de nós, como Cristo vê as nossas dores, como Cristo nos sustenta nesses dias difíceis. E a primeira observação que eu gostaria de fazer desse texto é que Cristo conhece as nossas dores. Vejam, meus irmãos, Jesus está indo para a cidade chamada Naim. Essa cidade de Naim estava entre Endor e Sunem, onde Elias, a Bíblia relata, ele ressuscitou o filho da viúva de Sarepta.
e até o dia de hoje, a uns 10 minutos a caminho de Naim, sobre o caminho de Endor, há um cemitério de tumbas de pedra, onde os mortos são sepultados. Naim, em hebraico, significa aldeia da consolação. Está localizado no sopé do Monte Tabor e fica a cerca de um dia de caminhada da cidade de Cafarnaum. Uma vila muito pobre, formada por pequenos agricultores que viviam das plantações de oliveira, cultivo de trigo, plantações de uvas, de figos, criação de animais. E foi ali onde o Senhor Jesus Cristo operou um milagre grandioso, ressuscitando aquele jovem. Mas esta mulher, meus irmãos, além de morar em Naim, a Bíblia diz que ela era viúva, o que era difícil naqueles dias. Ora, ser mulher já era difícil naqueles dias. Ser uma mulher israelita nos dias de Jesus era bem difícil. Era alvo de muita discriminação imposta pela velha lei. No templo, ela não podia ir além do pátio das mulheres. As mulheres das principais famílias de Jerusalém raramente saíam às ruas antes do seu casamento, e mesmo depois de casada, quando saíam, passavam despercebidas com o rosto tapado por um véu. Uma mulher viúva que morava em Naim, nesta cidade, nesta vila, por dizer, pobre, formada de pequenos agricultores. Havia então aquela mulher viúva, uma mulher sem sustento, uma mulher que passava agora a depender de outras pessoas. O seu casamento era decidido pelos seus pais. Muitas vezes as mulheres se casavam sem conhecimento. Elas não tinham direito depois que se tornavam viúvas. As viúvas na Bíblia, meus irmãos, têm um lugar de destaque, porque o Senhor diz que nós precisamos ajudar as viúvas. E Êxodo capítulo 22, Deuteronômio capítulo 10, diz que nós não podemos perverter o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomar penhor a roupa da viúva. Quase sempre as viúvas despertavam apenas pena por parte daquelas pessoas. Então, a verdadeira religião, diz o apóstolo Paulo escrevendo a Tiago, é uma religião pura, sem mácula, com que o nosso Deus e Pai nos ordenou, e é de visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminada do mundo. Então, aquela mulher que Jesus contemplou, aquela mulher que Jesus pôde perceber a sua dor, era uma mulher que vivia numa vila pobre, era uma mulher viúva, era uma mulher que havia perdido o seu único filho. O seu único filho, um jovem, havia falecido. E para o povo daquela época, morrer na metade dos dias da terra representava um juízo divino. Então, vejam, meus irmãos, ela já não tinha esposo, ela era viúva, morava numa vila pobre e ainda havia perdido seu único filho. Era vista como uma mulher maldita, uma mulher sobre a qual o juízo divino veio sobre ela. E era assim que aquela viúva vivia naqueles dias. E Jesus, meus irmãos, é aquele que nos contempla. Jesus é aquele que sabe tudo sobre as nossas vidas. Jesus sabe quais são as nossas dores. Jesus sabe quais são os nossos dilemas. Jesus sabe quais são os nossos problemas. Jesus vê as nossas dúvidas. Jesus contempla o que está no nosso coração. Talvez você esteja pensando: será que Deus não está vendo? Será que Deus não está olhando a minha dor? Será que Deus não está sentindo o que eu estou sentindo? Será que Deus não sabe o que estou passando? Na verdade, meus irmãos, Jesus conhece tudo sobre nós. Jesus sabe quais são as nossas dores. Ele sabe tudo o que você está passando. E você especialmente que tem apresentado diante de Deus a sua súplica, você que tem apresentado diante de Deus o seu pedido, Deus conhece o teu coração e sabe tudo sobre você. Então Cristo é aquele que conhece as nossas dores, Ele sabe onde nós moramos, Ele sabe quem nós somos, Ele conhece todos da nossa família, Ele sabe quais são as nossas perdas. Não se esqueça disso. Talvez você esteja vivendo dias difíceis em que se pergunte: será que Cristo não sabe o que eu estou passando? Mas é claro que Ele sabe. Ele foi até Naim para encontrar aquela mulher. Ele saiu de Cafarnaum e foi até Naim porque Ele tinha um propósito com aquela mulher.
tinha um propósito, tinha um plano a cumprir. Assim como Deus tem plano para as nossas vidas, assim como Deus tem propósito para as nossas vidas, assim como Deus sabe de tudo sobre as nossas vidas. Nunca o Senhor Jesus Cristo prometeu aos seus discípulos dias fáceis em que eles viveriam em paz e não teriam problema nenhum. Jesus, entretanto, prometeu que estaria conosco todos os dias. Então Cristo é aquele que conhece as nossas dores. É a primeira lição que eu quero que você guarde no seu coração. E a segunda lição é que Cristo é aquele que se compadece de nós. Aquela mulher estava inconsolável. A Bíblia diz: como se aproximara da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Ele conhece tudo sobre as nossas vidas e Ele é aquele que se compadece de nós. É aquele que se compadece quando a doença chega até os nossos lares. É aquele que se compadece, meus irmãos, quando nós estamos angustiados. É aquele que se compadece quando nós pecamos, estamos sofrendo por consequência do nosso próprio pecado. É aquele que se importa conosco. É aquele que se importa quando estamos tristes. É aquele que se importa quando estamos angustiados. É aquele que se importa quando estamos vivendo dias de dores. É aquele que sabe tudo sobre nós. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 7 diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E a palavra misericórdia é uma das palavras difíceis de se traduzir, que não dá para se traduzir, porque não significa simplesmente simpatizar com alguém no sentido de ter misericórdia. Esse não é o único sentido de ter misericórdia, mas misericórdia é a capacidade de entrar na outra pessoa e sentir o que ela está sentindo, de ver com os seus olhos, de pensar com a sua mente, de sentir com o seu coração, e isso é ter misericórdia. E Cristo teve misericórdia. Cristo não teve simpatia unicamente por aquela mulher, mas Jesus Cristo teve misericórdia. Ele se compadeceu daquela mulher. Ele sentiu a tristeza que estava no coração dela e se comoveu naquele dia. Jesus é aquele, meus irmãos, que conhece as nossas dores, mas Jesus também é aquele que se compadece de nós. É aquele que ouve o nosso clamor, é aquele que nos responde. Jesus é aquele que se compadece de ti. Você que tem clamado, você que tem buscado o Senhor, você que está diante do Senhor apresentando a sua súplica, creia que Ele sabe, creia que Ele está trabalhando em teu favor. O tempo, entretanto, é do Senhor. Ele se compadece de ti, Ele conhece as tuas dores, Ele conhece as tuas angústias. Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe o que eu tenho passado. Quantas pessoas têm sofrido nesses dias, sofrido porque têm visto seus familiares doentes, sofrido porque têm visto partir também muitos dos seus amigos e familiares. Quanta dor, quanta angústia nós também estamos vivendo nesses dias, meus irmãos. Mas Jesus é aquele que conhece as nossas dores, Jesus é aquele que se compadece de nós. Só Ele pode trazer paz aos nossos corações, só Ele é capaz de trazer alívio para as nossas almas. E eu rogo em nome de Jesus que Deus nesses dias traga alívio para aqueles corações que estão doentes, alívio para aqueles corações que estão angustiados. Mas por fim, nessa breve meditação de hoje, eu gostaria de lembrá-los também que Cristo é aquele que nos consola. Jesus foi ao encontro daquela mulher. Foi Jesus que foi até o encontro daquela mulher. Jesus caminhou cerca de um dia inteiro para chegar até aquela cidade, mesmo estando cansado, porque naquela época as estradas eram empoeiradas, com muito calor e fadiga, mas Jesus caminhou um dia inteiro até chegar naquela cidade. E Jesus vai até o encontro daquela mulher. Segundo o costume oriental, as mulheres que vinham enlutadas, elas vinham à frente da esquife. Ela caminhava na frente do andor do mortuário e não atrás, como nós fazemos nos nossos dias. O andor era carregado nos ombros por 4 homens. E Jesus estava determinado a chegar a Naim para trazer paz e alívio àquela mulher, para enviar da sua providência.
Jesus não se importou com a multidão, Jesus não se importou com aqueles que vinham e estavam ao seu redor, mas Jesus sabia o que estava se passando naquele coração, e é aquele coração que Jesus ia consolar, por isso que ele disse: não chores. Jesus a confrontou dizendo: não chores. Isso nos faz lembrar de Apocalipse 21. Então ouvi uma grande voz do trono dizendo: eis que o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Não chore. Jesus vai até o encontro daquela mulher, Jesus toca na esquife, faz isso com muita autoridade, porque o texto diz: chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Como Jesus tinha autoridade, ele chegou e parou, meus irmãos, aquela multidão. Ele parou os que vinham conduzindo e trazendo aquela esquife. Ele parou e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Naquele dia, meus irmãos, Jesus foi glorificado. Todos ficaram possuídos de temor. Naquele dia, Jesus foi glorificado, porque um milagre verdadeiro aconteceu. E o texto bíblico diz que eles, versículo 16, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, porque um milagre verdadeiro estava conduzindo as pessoas a perceberem que ali estava o Filho de Deus, o grande profeta. E a Bíblia diz que eles disseram que eles glorificaram a Deus, possuídos de temor, e declararam: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Naquele dia, Jesus foi glorificado, porque as pessoas compreenderam que era Deus que estava no meio delas. E eu quero que, em nome de Jesus, você guarde no seu coração essa mensagem: que Cristo é aquele que conhece as suas dores, que Cristo é aquele que se compadece de você, que Cristo é aquele que te consola. Não sei como é que está o seu coração. Talvez você conheça algumas pessoas que estão sofrendo nesse momento, porque estão passando pela doença, outros que perderam amigos, irmãos, familiares por causa dessas doenças. Mas saiba que Cristo é aquele que conhece as nossas dores, é aquele que se compadece, é aquele que nos consola. Você pode levar essa mensagem a outras pessoas, e você pode guardar esta mensagem no seu coração. Jesus disse para aquela mulher: não chores. E há muitas razões para não chorar. Nós não devemos chorar porque Deus é o Criador, é aquele que conhece a nossa angústia. Nós não devemos chorar porque Jesus é poderoso para nos libertar das nossas angústias e dores. Nós não devemos chorar porque é aquele que nos perdoa dos nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Devemos nos consolar em Cristo Jesus, porque é aquele que conhece os nossos corações e é capaz de trazer aos nossos corações a paz que tanto nós necessitamos. Vamos orar ao Senhor e pedir que a sua palavra esteja guardada em nossos corações. Pai, nós te damos graças. Graças, Senhor Deus, por mais um dia de vida, e graças também porque a tua palavra é maravilhosa. A tua palavra nos consola, a tua palavra nos mostra verdades profundas. E nesse momento, Senhor Deus, observando a tua palavra e a história registrada nos evangelhos dessa viúva de Naim, percebemos que o Senhor Jesus é aquele que nos conhece, é aquele que nos consola, é aquele Jesus maravilhoso que traz paz aos nossos corações, uma paz que o mundo não conhece e o mundo não pode dar. Pai, o Senhor Jesus é aquele que se compadece, porque sabe quem nós somos, sabe que somos pó. Ó Senhor, Deus vivo e poderoso, abençoa a tua igreja. Abençoa aqueles que estão, Senhor Deus, sofrendo, aqueles, ó Senhor Deus, que estão angustiados, aqueles, ó Deus, que estão preocupados, aqueles, ó Senhor Deus, que estão vivendo dias difíceis, pensando que o Senhor não conhece.
que eles possam olhar para a Tua palavra e serem consolados e confortados nessa noite, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo, fortalece e guia, Senhor Deus, a Tua igreja nesses dias, abençoa o nosso país, ó Senhor Deus, ó Senhor Deus, com o nosso Brasil, e que possamos nos livrar desses males o mais rápido, Senhor, para que nós possamos nos reunir novamente como igreja, nos lugares, como no templo, Senhor Deus, o lugar em que nós separamos para a glória do Teu santo nome. É essa a nossa oração, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e nós te oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso muito querido e eterno Pai, que as bênçãos e as ternas consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus seja contigo.